Olá pessoal, boa noite a todos, saudações para vocês. Hoje iremos falar a respeito do poder da decisão. Esse é o tema da live. Eu vou colocar aqui para vocês que forem chegando já irem se situando sobre o que eu estarei falando com a Loide Nogueira. Loide é uma amigona que eu tenho desde o curso de coaching integral sistêmico, uma pessoa assim gigante, extraordinária, sensacional, maravilhosa, uma mulher de muitas virtudes e que já tem uma vasta experiência com treinamento, treinando pessoas e junto a tanta gente a fim de que elas se desenvolvam. E a Loide é alguém que tem um coração muito aberto, é uma pessoa humilde, uma pessoa acessível, e ela é cheia da palavra de Deus, uma mãezona também, os filhos dela podem testemunhar e confirmar isso a respeito. É uma grande mãe, uma grande mulher. Em suma, é isso. Jorginho, bem-vindo a essa live, O Poder da Decisão, e a todos vocês que eu sei que a minha audiência é inversa, minha audiência é invertida, então eu gravo as lives depois que vocês vão olhar. É bem tranquilo, vocês ficam só sabendo do que está acontecendo e depois se ajustam, se organizam para assistir aquilo que interessa a vocês. E isso é muito bom, porque eu acredito que todas as lives que tem aqui salvas no meu IGTV e que também estão lá no meu canal no YouTube, toda live que eu fizer aqui, eu também vou colocar no meu canal no YouTube, para que os dois públicos, que na verdade vocês que me assistem aqui, estão lá também, uma boa parte, então vocês têm ciência a respeito, ou de uma forma, ou por uma plataforma, ou por outra. A Loide está aqui, chegou, já está entre nós, eu agradeço demais a presença dela, expresso aqui minha gratidão. E a Loide, gente, é uma master coach, é conferencista, congressista, ela é palestrante, oradora, tem um currículo assim vasto, imenso, e apesar de tudo isso, tem um coração dedicado ao Senhor, um coração que está diante do trono, que depende, que se rende a Deus, e isso é maravilhoso. Então, eu quero convidar você a assistir toda essa live. Iremos falar a respeito do poder da decisão, porque muitas pessoas estão tendo acesso a conteúdos diversos, pessoas que têm muita bagagem e muita propriedade no que estão falando, têm a vida alinhada com aquilo que sabem. No entanto, quem as assiste, esses palestrantes, oradores, coaches, master coaches, eu me incluo aqui também. Talvez você me acompanhe no YouTube, talvez você acompanhe outras pessoas e busca. Adriele, bem-vindo, bem-vinda. E Ramilho, eu acho que é o Ramilho aqui. Bem-vindo, faz tempo que eu não te vejo. Vamos matar a saudade, faz uma visita aqui na Navio Novo. Mamãezona virtuosa aqui, Marcos Convites, todos bem-vindos. E voltando aqui ao assunto, nós estamos aí com muita oferta de muitas pessoas que têm muito conteúdo e elas dão passos para isso, técnicas para aquilo, e muitas têm assistido e têm assimilado essas informações, esses conhecimentos. No entanto, por conta da falta de decisão, não tem tido mudança na vida delas. Elas não decidem qualitativamente. O que eu quero dizer com isso? Elas vão na emoção, reconhecem, veem a necessidade de mudança, no entanto, não seguram aquilo que elas se comprometem a fazer. Não têm a responsabilidade sobre suas vidas, elas não assumem isso, procrastinam, elas não se envolvem. Itairon, bem-vindo! Gente, tem uma live com o Itairon aqui, aprendizagem em saúde, também lá no meu canal do YouTube, estou fazendo aqui o merchan dele, psicopedagogo excelente. Então,
Muitas pessoas, elas têm muita informação a respeito de como parar de procrastinar, como organizar a sua vida, como definir metas e objetivos. Eu estou dando exemplos. No entanto, elas não têm tido êxito, progresso em suas vidas, por falta de decidir. E eu vou te dizer uma coisa, você pode procurar psicólogo, psicanalista, coach, master coach, terapeuta, a religião e os seus desdobramentos. Você pode procurar todo tipo de especialista. Se você deixar de decidir, não vai adiantar tanto investimento, tantos recursos aplicados, tanta assistência feita a você. Por isso eu a encorajo a tomar decisão de qualidade e saber que você é o seu maior patrimônio. Talvez tudo que for dito aqui você já saiba, mas já saiba somente no cognitivo. No entanto, as mudanças acontecem e as mudanças podem ocorrer rapidamente se nós tivermos uma atitude de cooperação, uma atitude de colaboração. Com o quê? Com as circunstâncias, com as pessoas, com a vida como um todo, com Deus, conosco. Porque parte daqui, parte de si, e isso reverbera, reflete, gera um impacto e um resultado, uma resposta diferente, quando nós reconhecemos a importância e o poder que há em decidir e manter isso para termos melhores resultados nas nossas vidas. Aline, bem-vinda! Vou chamar aqui a Loide. Vamos lá. Mandar o convite para ela. Tchan, tchan, tchan. Hello, Lloyd! Hello, amigo! Consegue me ouvir? Estão me vendo aí? Gratidão, gente. A Lloyd aí. Gente boníssima e uma mulher assim extraordinária. Eu fiz as apresentações no início da live, mas eu vou dar esse espaço para a Lloyd se apresentar. E eu convido vocês também que estão nos assistindo agora e depois, porque a minha audiência é inversa, Lloyd. Então, as pessoas sabem que a live está acontecendo, mas elas assistem depois. E eu tenho evidência disso pelas visualizações lá que fica aqui no IGTV, na verdade. Então, eu vou dar um espaço para a Lloyd se apresentar e depois a gente vai entrar nesse assunto de decisão, de tomar decisão qualitativa, de manter essa decisão para ter melhores resultados nas nossas próprias vidas. Então, Lloyd, o espaço está contigo. Ok, boa noite, amigo. Charles, eu não estou mais vendo você, alguma coisa aconteceu. Mas agora sim, voltou. Boa noite, amigos. É uma honra estar aqui com você hoje, Charles. Eu quero agradecer imensamente por esse convite tão generoso, viu? Vindo de você, meu amigo. Nós dois nos formamos juntos, né? Em coaching. E nós estamos caminhando. É isso. Tomamos decisões assertivas. Tomamos decisões que apontaram para nós um caminho novo, um caminho de realizações. E eu sou Loide Nogueira, amiga desse querido, né? Ele falou que eu tenho um coração grande, mas o coração dele é amado, um coração imenso, generoso. E interessante, Charles, que a gente conversava tanto, né? Almoçávamos juntos. Né? Almoçávamos juntos quando fazíamos o nosso curso de coaching, sem ainda nos conhecermos muito bem. E ali já era o Senhor nos unindo, né? A gente nem se conhecia direito e a gente conversava tanto, a gente tinha tanta afinidade, né? Para uma amizade maravilhosa, linda, e aí uma longa amizade, uma eterna amizade. É isso aí. E nós estamos aqui hoje para falar sobre decisões, né? Decisões.
E eu espero que você fique aí ligadinha conosco até o final desta live. Amém, amém. Lloyd, eu pensei nesse tema porque eu vejo que muitas pessoas estão tendo acesso a muitas informações. E elas seguem muita gente no YouTube, elas compram livros, elas fazem cursos. No entanto, a vida delas está uma bagunça generalizada, generalizada. Elas não querem se comprometer. Quando vê uma mensagem que tem aquele perfil de ensino, de correção, de advertência, de admoestação, elas tendem a correr, elas tendem a fugir da responsabilidade, e muitas dessas que fogem da responsabilidade jogam a culpa em alguém. E eu digo que essa culpa, esse hábito, esse jogo da culpa, começou lá com Adão e Eva, passou por Abraão e nunca mais parou. Então, muitas pessoas têm colhido o resultado disso. Elas não decidem, elas projetam, elas transferem, elas colocam a responsabilidade no além, no sobrenatural, até mesmo em Deus, e acham que porque elas fazem determinadas coisas e têm alguns hábitos que elas consideram certos, elas são merecedoras e elas têm que receber. A vida delas tem que mudar. E nesse final de ano, quantas pessoas estão fazendo promessas? Quantas pessoas já estão planejando ter um 2021 maravilhoso, próspero e de muitas boas notícias, mas elas não decidem semear, elas não decidem plantar e ter uma atitude consistente, da boa semente que tem que regar, tem que podar essa planta para poder ter a melhor imagem, o melhor fruto dela. Lloyd, qual é o teu pensamento, o teu posicionamento? Eu sei que tu lida com muita gente, com várias pessoas que já lidou nessa trajetória, a respeito do que elas entendem sobre decisão. O quanto que elas se responsabilizam em decidir mudar. O quanto que elas decidem fazer algo a respeito de si mesmas e da própria vida delas. Charles, quando a gente fala de decisão, decisão é um poder, né? A pessoa que tem um poder em suas mãos de decidir. Mas o que acontece? O contrário de decisão é a procrastinação. Eu decido, então eu procrastino. E tem muitas pessoas que têm dois motivadores. O motivador de decisão, eu ganho, do ganho, que eu ganho com essa decisão. E o outro motivador é o que eu estou perdendo com esta decisão. São dois motivadores. O motivador do ganho e o motivador da prevenção das dores. Tem muita gente que decide não decidir. Você já ouviu falar nisso? Decidir, não decidir. Por quê? Porque prefere não passar pelas dores, né? Porque decisão traz planejamentos, traz novas oportunidades, traz com essas novas responsabilidades uma caminhada que eu tenho que fazer outras decisões em cima da minha decisão principal. E muitas pessoas acabam o quê? É melhor eu me prevenir, eu não vou decidir porque eu prefiro ficar aqui nesse lugar para prevenir as dores. Porque quando eu faço escolhas, eu começo a criar um caminho de processos. Porque toda decisão, toda escolha tem um caminho, um processo a seguir. E é justamente esse processo que muitas pessoas querem evitar. Eles querem os resultados maravilhosos, mas não querem ter o processo. As pessoas querem chegar lá no pódio, ganhar medalha de vencedor, o troféu de vencedor, mas elas não querem passar pelo processo da dor, pelo processo da preparação, pelo processo do treinamento. Esse processo do aprimoramento, do preparo, do treinamento, é que vai nos agigantar.
Entende? É esse processo que nos leva a mudanças, a aprendizados significativos. Mas muitas pessoas evitam essas experiências, querem chegar no pódio sem passar pelos experimentos. E os experimentos é necessário para nos agigantarmos, porque quando nós estivermos no pódio, a gente nem vai lembrar que esteve no pódio, a gente vai lembrar que pelo processo que passou, como foi bom, como foi doloroso, ou como eu me agigantei, como eu venci aquele processo, porque às vezes quando estamos no pódio, a gente até esquece que está no pódio. Porque tudo que vai nos interessar é o processo, como nós nos agigantamos, como nós construímos, como nós viramos outra pessoa enquanto nós passamos pelo processo. Então, existem dois motivadores, o motivador do ganho e o motivador da prevenção das dores. E muitas vezes os vencedores, eles não perdem tempo para decidir. Eles decidem, eles olham o seguinte, eles dizem assim, se eu tenho que passar, eu vou passar, mas eu vou chegar lá. É diferente, não é? A mente milionária, ela pensa diferente. A mente abundante pensa diferente. Pensa, o que é preciso eu fazer para que eu saia deste lugar e chegue no outro lugar. Que eu saia do ponto A e chegue no ponto B. O que é preciso eu fazer? Então, ele corre em direção do que ele precisa fazer, traça a sua trajetória, o seu planejamento, e ele vai agora buscar as ações necessárias para percorrer todo um processo. É verdade. É verdade. Eu concordo contigo, Lorde. Uma coisa que me chamou muito a atenção na tua fala é a respeito de pessoas que decidem não decidir. E eu fico pensando se elas tiveram o cair de fichas a respeito de que todo investimento que elas fizeram, todo o tempo aplicado a um determinado curso, a uma leitura, a algum tipo de participação num congresso, numa conferência, eu fico pensando se caiu a ficha para elas, se no ato de decidir, não decidir, ou seja, se omitir dessa responsabilidade, tudo isso se torna em vão. Tudo isso se torna sem nenhuma utilidade. E aí, a vida passa, porque o tempo ele não retrocede, ele só avança. A vida passa e geralmente é aquele sentimento que muitas pessoas têm no final da vida, que é de arrependimento. Só que não é um arrependimento onde elas podem fazer alguma coisa a respeito. E eu estou falando isso realmente nos últimos momentos da vida da pessoa. É um arrependimento, é uma sensação, talvez eu vou comparar isso, na verdade é um remorso. De, eu gostaria de ter feito isso, de ter construído, de ter mudado, de ter decidido fazer algo a meu respeito, mas eu culpei, eu fugi, eu não me responsabilizei, eu me omiti de mim mesmo. E aí, a pergunta que eu faço para ti, Lloyd, é o seguinte: Vivenciou, né? por quais motivos, até nas tuas experiências, com se lidar com pessoas, por quais motivos, geralmente por quais motivos que as pessoas decidem não decidir? Por quais razões? Por quais as desculpas que elas dão? E eu digo que desculpa é um motivo camuflado com uma mentira. Quais são as historinhas que elas contam para tentar fugir? Na verdade, elas nem tentam, elas de fato correm da responsabilidade de decidir e de desfrutar, experimentar e experienciar o poder da decisão. Charles, as pessoas contam tantas historinhas, querido,
tantas historinhas e é a zona de conforto. As pessoas geralmente têm medo de dar o primeiro passo, porque elas ouvem uma vozinha interna, sabe? Aquela vozinha interna. E eu pergunto para você essa noite, qual é a vozinha interna que você está ouvindo agora, nessa hora? Porque aquela vozinha interna que existe dentro da pessoa não deixa a pessoa caminhar. É uma voz que diz, você não está pronta, você não pode, isso não tem nada a ver com você. Tem pessoas que estão evitando de abrir o seu maior e melhor negócio neste momento. Sabe por quê? Porque estão ouvindo uma vozinha. Estão ouvindo uma vozinha que diz para ela, você não vai dar conta, você não tem condições, você não é a pessoa especializada para fazer isso, para falar sobre isso. E essa vozinha interna, ela tem paralisado pessoas, tem feito pessoas sabotarem um futuro grandioso e maravilhoso. Eu conheço pessoas que têm talentos incríveis, mulheres que têm talentos incríveis, homens que são verdadeiros, homens brilhantes e competentes, mas que estão paralisados por uma voz que diz, você precisa de mais estudo, você ainda não está preparado, você que vai fazer isso, mas aonde? Você, sabe? E essas vozes, a gente na Febracis, nós costumamos dizer que é a voz da franga, né? Aquela vozinha que fica ali martelando, martelando, e a gente diz, mata essa franga, dá sumiço nessa franga, porque senão essa franga vai te matar. E essa voz é uma voz que acompanha todo o ser humano. Talvez você tenha essa voz hoje, agora, nesse momento, amigo, amiga que está me ouvindo dentro de você. Talvez você já quis abrir um negócio na sua vida e lá dentro de você alguma coisa disse, ou até mesmo do lado de fora. Disse, mas você não tem capacidade. Isso não é para você. Você ainda não está preparado. Você precisa de mais estudo. Você precisa de mais capacitação. E assim as pessoas vão desistindo de si mesmas. Elas vão desistindo de ser brilhantes. Elas vão desistindo de ser autônomas. De ter liberdade na vida. De decidir por elas mesmas. E elas acabam decidindo pelos outros, pelo que o outro pensa, pelo pensamento do outro. Sabe, tomar decisão é um poder. Olha, o poder da decisão pode ser o poder para o bem, poder para o mal, poder para a vida, o poder até mesmo para a morte. A decisão traz o poder assim, para o bem, para o mal, para a vida, para a morte. Existem decisões que são da mente racional. E decisões brotadas de uma mente racional, ela é uma decisão que é tomada a longo prazo. Eu preciso pensar bastante. Eu preciso pedir a opinião das pessoas. Eu preciso levar em conta coisas para que eu possa tomar decisão. Eu preciso levar em conta o que eu ganho, o que eu perco, se eu tomar essa decisão. Mas existem decisões que são emocionais. E quais são as decisões emocionais? São aquelas que nós tomamos de curto prazo, que a gente não demora muito para pensar e que a gente decide, que lança uma proposta para a gente diz, eu topo, eu estou pronto, é para mim, pode jogar a bola para mim que eu finalizo. São decisões emocionais e elas são movidas pelo planejamento de curto prazo, de ações firmes, seguras, confiáveis, mas elas têm curto prazo. Entende? Então, se você tiver que optar por decisões, tenha cuidado, porque você tem uma mente emocional e racional. Então, tudo que aparecer de decisões para você fazer sobre escolhas em sua vida, virão dessas duas mentes, da mente racional e da mente emotiva. E tem tudo a ver com o que nós somos, com os nossos valores, com a nossa família, com a nossa nacionalidade, com a nossa cultura, com a nossa identidade. Porque nós não podemos tomar decisões só porque eu sou loira, eu vou tomar uma decisão. Eu tenho que refletir, eu tenho que botar na balança muitas vezes as minhas perdas e os meus ganhos, o que eu perco e o que eu ganho. Mas eu tenho que dar um prazo de validade para a minha decisão. Eu tenho que dizer, eu vou tomar decisão até o dia X. Eu tenho essa decisão tomada. Então, as pessoas estão ouvindo vozes.
E essas vozes estão paralisando as suas melhores decisões. Elas estão auto-sabotando as suas melhores decisões. Uau! De fato, auto-sabotando as melhores decisões, as suas decisões. As suas São decisões. pessoas de ânimo dobre, Sim. pessoas que são indecisas, e tem esse lado, tem esse extremo. Tem algumas que não tomam decisão, elas simplesmente ignoram a responsabilidade da vida delas, e outras, elas são indecisas. Elas ficam aí no limiar entre decidir uma coisa ou outra. Elas até têm uma visão, uma dimensão, compreensão a respeito das possibilidades. Mas o processo, mas na hora de fazer o processo, Charles, o processo, ele sabota quem eu vou ser no meu futuro. Porque quando eu tomo uma decisão, mas antes a pessoa pensa, eu vou passar por essa dor, vou passar por essa falta, eu vou passar por isso, então é melhor ficar no lugar onde eu estou. Muitas pessoas estão tomando decisões assim. Mas decisões é como se fosse uma cirurgia. Temos que tirar coisas da nossa vida quando nós decidimos coisas. Quando eu decidi, né, por ter a vida que eu tenho, coisas eu tive que arrancar da minha vida. Eu tive que jogar para bem longe. Pessoas que foram ficando para trás, que não foram mais me acompanhando. Por quê? Porque as minhas decisões, né, trouxeram escolhas, trouxeram coisas para o meu caminho, que essas pessoas, elas foram ficando de lá, foram ficando para trás. Não porque eu decidi abandoná-las, mas porque o modo de vida que eu escolhi viver fez com que essas pessoas também tomassem decisões na vida delas. Então, decisões muitas vezes faz você deixar coisas para trás, processos para trás, pessoas para trás, porque ela vai te trazer um novo estilo de vida. Agora tem decisões que vai para a vida, outras para a morte. Você pode viver no pico e no vale, né? Decisões que te levam a viver no pico e no vale. Mas tem decisões que você está vivendo no vale, mas está aprendendo com elas. Enquanto você não sobe para o seu pico, o seu vale faz você aprender com ele, faz você crescer. Olha aí, ó, vê só, boa indicação, picos e vales. Tem decisões que te põem lá no pico, e outras decisões te põem no vale. Mas se você for uma pessoa sábia e começar a aprender que no vale você pode se agigantar também. No vale você pode encontrar paz. No vale você pode encontrar treinamentos para quando você decidir novamente dizer eu quero ir para o pico, você vai agora uma pessoa o quê? Com mais recursos. E você permanecerá no pico por mais tempo. Sabe? Porque, olha, Charles, muita gente vai para o topo da montanha, mas muitas vezes cai de lá. Sobe a montanha errada, muitas vezes não fica muito tempo no topo da montanha, porque entenderam que aquela não era a sua montanha, que subiram a montanha errada. Eu subi uma montanha, deixa eu te contar isso. Eu tomei a decisão, ano passado, de fazer uma viagem, né? Fiz uma viagem com meu filho, fazia parte da minha meta, e essa viagem a Israel. E nessa viagem tinha lá um roteiro de viagem que meu filho me apresentou para subir uma montanha, né? E tinha duas opções para subir essa montanha. Duas opções. Eu poderia subir, né, de uma forma artificial, digamos assim, que eu teria que ir no carrinho, o carrinho me levaria, tipo um bonde, até o topo dessa montanha. E tinha outra opção, que era eu escolher subir com os meus próprios pés essa montanha. E foi essa opção que eu fiz. Eu quero estar lá no topo dessa montanha, uma montanha chamada Massada, lá no deserto da Judeia. E eu escolhi subir essa montanha. Eu escolhi ter essa experiência. Eu escolhi sentir o vento da madrugada. Eu escolhi
senti as pedras nos meus pés. Eu escolhi fazer esse trajeto, todo o trajeto dessa montanha. E eu vou escrever, e isso me trouxe grandes resultados. E agora eu vou escrever um livro falando justamente da subida dessa montanha, desse trajeto, dessa experiência, né, que eu tive ao subir essa montanha e chegar ao topo dessa montanha. E quando eu cheguei no topo dessa montanha, eu me senti mais que vencedora. Sabe por quê? Porque eu me permiti viver o processo. Eu me permiti sentir medo, eu me permiti sentir frio, eu me permiti sentir dores nos pés, eu me permiti viver cada segundo daquele processo. Aí quando eu cheguei no topo daquela montanha, naquele pico, eu me senti mais que vencedora. Eu abri ali as minhas asas e eu me senti uma águia. Uma águia. E sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a ter mudanças internas dentro de mim. Porque agora eu tinha passado por uma experiência que precisou de mim coragem, renúncia, preparação, precisou muita renúncia, medos, eu pude vivenciar cada medo que eu tinha de altura. Eu tinha medo de altura, Charles, mas quando eu tomei essa decisão, eu preciso. Quando eu cheguei no topo da montanha, eu superei todos os meus medos. O medo de altura foi superado. Bastava eu tomar essa decisão e fazer a escolha. Eu vou subir essa montanha com os meus próprios pés. E quando eu cheguei lá no topo, todo o medo que eu tinha de altura, a minha vida inteira, eu tive medo de altura. Mas a minha decisão trouxe para mim superação. E isso é importante a gente falar, que decisões, elas podem trazer para nós superações das nossas dores, dos nossos medos, né? Das nossas fragilidades, das nossas limitações, das nossas deficiências, né? Que nós temos muitas. E a gente pensa, eu não vou fazer porque isso não é para mim. Eu subi uma montanha, eu não sou atleta. Primeiramente eu pensei isso. Mas eu não sou atleta, como é que eu vou subir essa montanha? E passava por mim aquelas pessoas, né, preparadas, eu dizendo, eu vou ficando para trás, eu estou para trás. Mas eu não ouvia a vozinha, aquela vozinha dizia, desiste, você não vai dar conta, você vai subir isso para quê? Qual é a tua finalidade? Só para dizer que subiu? Não, eu tinha uma finalidade. Superar os meus medos, superar o meu medo de altura. Então a minha decisão estava tomada. Tomei uma decisão e eu firmei a minha decisão. Como você falou no início da live, é importante tomarmos decisões e firmarmos as nossas decisões. Por quê? Porque no caminho, no processo, nós vamos superando cada dor, cada limitação, cada fraqueza, cada fragilidade, cada medo, cada culpa, cada fuga, cada crítica, cada abandono, cada rejeição, cada humilhação, cada palavra que te lançaram contra você, você vai superando, é no caminho da decisão. Agora, se você ficar parada, você não vai superar esses medos, essas críticas, esses falatórios, essa palavra que foi lançada no teu rosto. Daniel, um rapaz de apenas 14, 15, 16 anos, ele foi aprisionado dentro da Babilônia, mas ele tomou decisões sábias na vida dele. Decisões que tinham a ver com quem ele era, a sua nacionalidade, com a sua cultura, com a sua busca com Deus, com a sua família, quem ele era como filho, né? E ali estava Daniel, dentro daquele palácio, tendo que decidir coisas na vida dele. E ele decidiu não se contaminar com a corrupção que havia naquele palácio. Ele decidiu tomar decisões, e essas decisões fez de Daniel um dos homens mais poderosos, né? Mais poderosos da nossa história, da história daquele palácio. Daniel passou por 3 reis, e todos os 3 reis puderam falar isso para Daniel, que ele era um homem segundo o coração de Deus, né? E nós temos que fazer decisões sábias, como fez Daniel. Muitas vezes vamos ter que atropelar, tirar até mesmo. Imagina, você hoje mesmo, meu bispo, Renato Chaves, estava fazendo uma live, e ele falava que tem decisões que a gente vai ter que tirar o dedão do pé se está ferido.
Porque nós não podemos caminhar para frente com a ferida que está no dedão do pé. Você entende o que ele quis falar? Tem decisões que a gente vai ter que cortar até uma mão para poder seguir em frente. Ou então a gente vai ficar aprisionado numa rocha porque nós não podemos tomar decisões, porque estamos presos com a nossa mão na rocha. Então, o que podemos fazer? Se você está preso com a sua mão na rocha, você talvez poderá ter que cortar a sua mão para ficar livre para tomar decisões. Você entende? Então, tomar decisões é arriscado, sim, mas nós temos que correr o risco, temos que ter autonomia. Se eu não tomasse decisões na minha vida, eu seria hoje escrava, escrava de pessoas, escrava de decisões dos outros. Eu não seria uma mulher livre. Eu não estaria caminhando com meus próprios pés. Eu não estaria pronto para libertar outras pessoas. Porque hoje é isso que eu estou fazendo, trabalhando para também libertar outras mulheres, outros profissionais, outras pessoas que estão aprisionadas, porque estão com a mente aprisionada por uma voz que anda dizendo para elas: você não pode, você não consegue, você não é capaz, você não é ninguém. É fato. E lógico, o que me impressiona é que toda decisão vai demandar esses ganhos e perdas, os pontos positivos e o que tem que desenvolver, o que eu vou manter comigo, o que eu vou ter que abrir mão. Sim. E poucas estão dispostas a deixar o nível em que estão e ascender, subir, progredir, alcançar um novo nível e estar em uma nova esfera que vai demandar outros desafios e, consequentemente, outras decisões. Então, eu me lembro quando tu falaste a respeito de pessoas que têm um potencial gigante para empreender, pessoas que têm um potencial gigante para entrar, por exemplo, no mundo artístico, cantam muito bem, tocam muito bem, elas falam, ou então pessoas que organizam, têm uma habilidade para organizar, só que elas não se dedicam e decidem se empenhar para desenvolver isso. E elas acabam ficando ali no ostracismo. Elas ficam à beira do caminho por conta disso. E a tendência dessas pessoas que deixam de decidir, deixam de desfrutar do poder de decidir, é que elas ficam com ciúmes, inveja, ressentimento, raiva da vida, raiva dos outros, culpando, criticando, reclamando. E são evidências de pessoas que ignoraram, abriram mão do poder de decisão. Isso é extremamente grave porque a nossa vida demanda decisões constantes. Sim. É um movimento que sempre eu tenho que decidir isso para ter aquilo. Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Sim. E é como tu falaste, amizades, conexões, relacionamentos. Ter um relacionamento saudável, tudo isso demanda decidir. Abrir mão até mesmo do que eu penso, do que eu quero, do que eu sinto, para viver algo maior, melhor, com maior qualidade e que possa ser um exemplo para outras pessoas, para encorajar, motivar, estimular outras pessoas a decidirem também e a saber que é possível viver em abundância. Sim. É possível romper com crenças limitantes. Sim. Eu não posso, eu não consigo, é difícil demais, eu não dou conta. E começar a dizer, o que eu tenho hoje? Quais são os recursos humanos? Quais são os recursos financeiros, espirituais? Que recursos que eu tenho de ordens diversas que eu posso me apropriar e utilizar dessas ferramentas para desfrutar da minha vida? Eu lembro de Davi. Se Davi tivesse recuado, Luiz, Imagina. ali diante de Golias, e ele não tinha uma espada brilhosa, polida, ele não tinha nada disso, ele até teve a oportunidade, mas aquilo que ele recebeu de Saul, ele reconheceu que estava desconfortável. Deus queria trabalhar com o que ele já tinha.
E ele tinha um currículo dele. Tu falaste a respeito dessas capacidades, do tanto que a pessoa estudou, que a franga fica dizendo, não tem formação nisso, não tem naquilo. Não vai dar. Você tinha que ter passado por isso para poder fazer o que você está pensando em fazer. Então, Davi, um pastor de ovelhas, derrubou um gigante. Mas por que ele derrubou? Ele fez como tu fizeste. Rompeu com os medos. Rompeu com as críticas. Não, mas você não é treinado para isso. Mas ele era um guerreiro desde a mocidade. E era um adolescente. Engraçado isso. Não tinha parado para pensar. Daniel, um adolescente. Davi, um adolescente. E hoje, quantos adolescentes têm a fama de aborrecente porque são inconsequentes, são indecisos, mas você que é adolescente, que pode estar nos assistindo aqui, você pode fazer coisas extraordinárias. Sim. E começar a Sim. construir e deixar o seu legado nesse mundo. Davi foi um vencedor, até hoje, né? Até hoje Davi é referência, né? Davi até hoje é referência. Quando a gente fala de Davi, nós não podemos falar de Davi sem lembrar que foi ele aquele que destronou o gigante, que deu fim, né? Ele deu um fim, ele chegou ali com uma decisão. É hoje que eu vou colocar fim nesse cara. É hoje que eu vou pegar minha pedrinha, vou jogar nele e ele vai cair. Ele chegou ali com uma decisão. E é assim que a gente tem que chegar diante da vida, com uma decisão. Nós não podemos chegar diante da... A vida já é um Golias, né? A vida é um Golias, é um gigante. E quando a gente se apresentar para a vida, a gente tem que se apresentar para a vida com as pedrinhas e com a força de vontade de dizer, eu vou destruir esse gigante, eu vou pôr fim nesse gigante, naquilo que está me atrapalhando, naquilo que está fazendo eu tropeçar. Com certeza, todos os dias tem pessoas que estão fracassando em algum momento da sua vida, procrastinando. A procrastinação é um gigante na vida das pessoas. As pessoas têm procrastinado, deixado para depois. Ah, depois eu faço, amanhã eu faço, depois eu decido. Até para decidir, elas dizem, depois eu tomo essa decisão. No momento eu não vou tomar essa decisão, depois eu tomo. E quando vão tomar decisão, o poder da decisão não está mais com ela, está na mão do outro. Está na mão da outra pessoa que pegou aquela oportunidade que era minha, que era sua, que era do seu vizinho, que era da sua mãe, que era de alguém, sabe? Porque aquela pessoa colocou os olhos sobre a decisão e fez que nem Davi. Hoje eu vou dar cabo dessa procrastinação. Davi olhou para o gigante e disse, é só isso que eu tenho que fazer? É só acertar esse monstro e ele cai derrotado? É isso que a gente tem que olhar para a vida. Olhar para a vida e dizer, é só isso que eu tenho que fazer para chegar lá no pódio? É só isso que eu tenho que percorrer esse caminho? Pois eu vou fazer. Pois assim eu fiz. Charles, você também fez. Eu me lembro que quando a gente foi fazer o curso de coach, meu Deus, se as pessoas pensam que fazer um curso de coach é só entrar numa sala, assistir a aula e acabou, não é assim. Nós passamos um ano estudando, fazendo experimentos, vivenciando cada ferramenta. Nós fizemos uma imersão no estudo. Nós realmente fomos fundo naquilo que nós desejávamos ser. Nós queríamos ser aquilo e nós fomos estudar cada ferramenta, nós passamos por cada experimento. Passamos um ano para fazer o TCC, não é simplesmente chegar numa cadeira, ocupar uma cadeira dentro da Febracis e sair de lá formado. Não é assim. A Febracis é uma instituição exigente com seus profissionais, exigência, porque prima pela qualidade, prima pelos coaches que estão se formando, e nós chegamos imensamente, profundamente, estudando para ser aquilo que nós queríamos ser, que nós decidimos ser, e nós alcançamos a vitória. Mas muitos colegas nossos ficaram pelo meio do caminho. Por quê? Porque tinham que viver o processo das ferramentas, tinham que viver o processo do dia a dia. E esse processo é dolorido. O processo, muitas vezes, não é para qualquer um.
O processo é para aqueles que não desistem. Amigo, amiga, se você está aí agora nessa noite nos ouvindo, tem pessoas que vão ouvir essa live depois. As lives hoje a gente faz assim. A gente sabe que as pessoas não estarão presentes ao vivo, mas depois elas passam pelas nossas lives. Então hoje nós fazemos confiadas nisso, que é um conteúdo que vai realmente libertar pessoas. Então, se você está aí nos ouvindo, faça o seu processo. Passe pelo processo que você tiver que passar. Não procrastine o seu processo. Porque se você procrastinar o seu processo, vem outro e toma o teu lugar. Vem outro e se posiciona por você. Muitas vezes nós não nos posicionamos. O lugar é nosso, mas eu não me posicionei, alguém vem e toma o meu lugar. O lugar é seu, você não se posiciona, não passa pelo que você realmente precisa passar para estar lá, naquela carreira, naquela profissão, naquele cargo, naquela empresa. Você deixa para depois, não se posiciona, não treina. Sabe o que acontece? Vem alguém e assume teu lugar, toma uma decisão e assume o seu lugar. E o lugar, e sabe o que acontece? A decisão, ela nunca, a oportunidade, ela nunca mais volta daquele mesmo jeito para você. Ela nunca mais vai retornar para você daquela mesma forma que ela apareceu naquele dia para você. É verdade. Lloyd, teve uma pergunta aqui do Anderson. Eu vou até comentar a respeito. Ele perguntou o seguinte: É o é possível me empoderar de Anderson, uma nosso amigo, decisão? é? Não, é um Anderson que eu cresci com ele. Ele tem um irmão gêmeo, que é o Adriano. Tô dando ibope para eles aqui. Ok. Ixi, mas também, deixa eu ver. Ele perguntou. Olá, Anderson. Anderson, pode fazer sua pergunta. Suelma Uchoa. Boa noite, minha amiga. Que Deus abençoe todos vocês que estão entrando na nossa live agora. Amém? Que Deus te abençoe. E olha, vamos em frente. Vamos lá. Ele perguntou assim: é possível. Ah, Jesus, estou ver aqui. É possível me empoderar, porque está subindo, me empoderar de uma decisão tomada por um superior, na qual não posso interferir? Anderson, lógico, tu vai gostar da oportunidade de falar. Eu penso o seguinte, que é a autorresponsabilidade. É como, por exemplo, eu equiparo, porque tem líderes e tem chefes. Os líderes, eles têm uma visão corporativa do todo, de time, eles ouvem, não dão oportunidade para ouvir alguém, dar um posicionamento, uma opinião a respeito, para depois dizer e determinar aquilo que ele já viu, que ele já havia pensado antes. Ele realmente considera o que os seus colaboradores, os colaboradores daquela empresa falam, compartilham. É uma diferença gigante para um chefe que ele dita, determina, decide, usa do poder que tem para decidir. Agora, toda decisão tem um efeito, tem um resultado Sim. e uma reação que é gerada. Então, se, por exemplo, eu já vivi isso nessas instâncias, por exemplo, de trabalho em que eu tive superiores. Eu já tive chefes e líderes. Agora, eu já vi chefes decidirem e depois eles tentarem se esquivar do resultado ruim, fruto da decisão ditatorial deles. Algo legalista, rígido, severo. E já vi líderes também se equivocarem, errarem, até mesmo eles deram oportunidade para que outros pudessem opinar a respeito de um projeto, de algo do tipo, e esses líderes ali no coletivo tomaram uma decisão, mas depois não aconteceu como o time esperava. No entanto, eles tiveram uma atitude humilde de reconhecer o erro e de dizer, gente, nós iremos aprender com isso. Então, eu vejo que há as duas instâncias, pessoas que têm o poder de decisão e usam isso para subjugar outras. No entanto, elas são responsáveis por aquilo que elas estão fazendo, ou seja, o ato de subjugar as outras pessoas e irão sofrer a sanção disso. E tem outras que usam o poder de decisão para edificar, para construir, para erigir, para transformação no sentido positivo
para aquela empresa, para aquelas pessoas, para quem está envolvido direto e indiretamente com aquela instituição ou empresa. Isso mesmo. Hoje, a pandemia trouxe uma modificada nesse cenário, né? Nesse cenário empresarial, né? E surgiu aí, quem é o melhor líder? Aquele líder que realmente está ali atento para dar oportunidades, né, para os seus companheiros de trabalho, né? Para esse é o melhor líder, aquele que está ali, como você falou, que está atento, né? Existe várias lideranças, né? Existe dentro de uma composição de liderança, existe vários tipos de liderança. A liderança democrática, existe aquela liderança que ouve as pessoas, mas para poder tomar melhores decisões, né? Nós não podemos impedir de tomar decisões. Sempre, se você for optar por essas decisões, pode não ser a melhor, mas tem que ser a boa decisão. Nem sempre a melhor, mas no rol das decisões, escolha pelas boas decisões, né? E o líder é aquele que está ouvindo, ele vai sondando a sua empresa, ele vai sondando, checando os departamentos, vendo a necessidade de cada departamento, de cada setor, e em cima disso ele tem aquelas pessoas junto a ele que ajudam a tomar as decisões. Essa é a liderança de sucesso, que não é apenas um único líder que decide. Ele ouve a sua composição, os seus outros líderes, porque são pessoas que são líderes também, líderes de pequenos grupos, líderes de departamentos, líderes de seções, não é? Líderes de algum lugar. Então, esse líder maior, ele vai ouvir esses outros líderes que também já ouviram as suas equipes e vão trazer a melhor solução. Muitas vezes não trazem a melhor, mas trazem aquela que, para o momento, é a boa solução, a boa decisão. E agora nós temos o líder, que é o líder gama, né? É aquele que é formado pela composição de todos os outros, pelos traços de todos os outros tipos de liderança. É a liderança gama, que essa pandemia trouxe para nós esse tipo de liderança, a liderança gama, que é a liderança que ela é composta pelos traços de todos os estilos de liderança, ok? A liderança gama, tá? Então, sozinho, um líder não toma decisão, né? Porque ele precisa de pessoas, de se acercar de pessoas que têm esse olhar clínico, porque uma pessoa, um líder, ele não olha tudo dentro de uma empresa, um líder não olha tudo dentro de uma igreja, o líder não olha tudo dentro de uma casa, o líder não olha tudo dentro de uma escola, ele precisa de pessoas, e essas pessoas dão feedback, né? A gente fala tanto em feedback, o feedback serve para isso, para dar respostas, para que a liderança possa dar respostas pautadas no feedback. O feedback é para isso, e o feedback nos dá autoridades em dar respostas, e respostas apropriadas, respostas, a maioria das vezes, quando nós temos os feedbacks, nós damos respostas apropriadas e assertivas, porque o feedback serve para isso. Exatamente. E foi bom a gente ter tocado nesse assunto de liderança, porque quando se fala em poder, se remete a pessoas que têm uma influência grande, ou que têm algum tipo de influência. Sim. E o que eu costumo dizer, um conceito bem simples que eu dou sobre líder, é que todos nós somos líderes e que líder é uma pessoa de influência, que exerce influência. Tem pessoas, Lloyd, que quem está nos assistindo pode alcançar, que nós nunca alcançaremos essas pessoas. Sim. Mas essas pessoas que estão aqui vão alcançar um outro público, atuar em outro nicho, e elas vão ter o poder de influência delas ali acontecendo. E o que acontece? Poder de decidir é uma responsabilidade. E é o que eu sempre digo para as pessoas. Todo privilégio vem junto com a responsabilidade. Nós temos o privilégio de poder decidir e a responsabilidade de arcar com essas decisões. Verdade. De
integrar, porque eles nunca vêm separados. A gente não pode ter apenas o das coisas. Tem a parte do uau, tem a parte do uou, a parte do e. Agora também tem a parte do vamos fazer, vamos construir, dedicação, esforço, esmero, empenho, zelo, dia a dia, renúncia, fazer contra a própria vontade, mas ter uma atitude constante, resiliente, intensa. Isso vai gerar para as pessoas mais confiança de decidir sobre suas vidas, porque eu vejo que é como um músculo. Eu só vou desenvolver se eu usar. Agora, se eu disser sempre, não consigo, não dá, é difícil demais, eu não posso, eu vou me eximindo da responsabilidade e aí eu não sinto confiança para decidir sobre minha própria vida. Então, eu vou ouvir a franga, eu vou ficar dando atenção para críticos, para pessoas que nem sabem o que estão dizendo. Elas ouviram dizer, elas ouviram em algum lugar, mas não experienciaram. Talvez eu vou procurar pessoas, por conta dessa omissão, dessa falta de responsabilidade, poder de decidir, talvez eu procure pessoas que nem têm propriedade no que elas estão falando. Isso. Ou então elas não querem que eu acenda ao ponto de que elas se sintam ameaçadas de me perderem. Se sintam ameaçadas de não ter mais conexão comigo. Porque, como você disse, a partir do momento que eu decido agora, coisas são deixadas para trás. Agora é uma boa notícia, porque isso significa progresso, avanço, romper com aquilo que você considerava, que a pessoa considera impossível. E ela começa a entender, aí eu vou puxar para o plano espiritual agora, ela começa a entender o poder da graça. Que a graça não é uma desculpa para fugir, para evadir, para culpar. A graça é o poder que a gente recebe de Deus para fazer algo que, na nossa própria força, a gente não faria. E tem uma coisa que é primordial para somar o poder da decisão, que é a sabedoria. Veio agora isso aqui na minha mente. Sabedoria. E aí, Lloyd, vou passar para ti agora, lá em Provérbios, logo nos primeiros capítulos, uma parte que me chama a atenção, que diz assim, que a sabedoria ela anda nas ruas gritando para ver quem pode ouvi-la. A sabedoria já está gritando. Isso mesmo. É maravilhoso esse versículo de Provérbios, né? E eu junto com outro que diz assim, que dá um conselho para um tolo, né? Ele se zanga, ele se irrita, mas dá um conselho para um sábio, ele aprende. Olha que tremendo, né? É isso aí, a sabedoria anda gritando na rua, e quando você encontra um tolo, dá um conselho para ele, aí ele fica zangado com você, porque você está dando conselho, ele fica irritado, ele fica murmurando com você, ele não quer mais falar com você. Agora diz, dá um conselho para um sábio. Ele te ouve, ele diz, rapaz, eu vou pensar nisso, eu vou aplicar isso na minha vida, porque ele é sábio. Aí o sábio toma decisões sábias, sabe? O sábio ele tem uma ferramenta chamada DAC, D-A-C. D, ele sempre toma decisões. Uma pessoa sábia, ela não paralisa diante da vida, ela sempre está tomando decisões. D de decisão. A de atitude, ela sempre tem atitudes. Decisão, atitudes e C de consistência. Uma pessoa sábia, ela tem o quê? Decisões, ela sempre toma decisões. Na sua casa, no seu trabalho, na sua relação conjugal, na sua vida com seus filhos, com a criação dos seus filhos, no seu ministério na igreja, no seu ministério pastoral, ela vai tomando decisões. Ela tem atitudes e ela tem consistência nas suas atitudes. Ela não tem atitudes vazias.
nem decisões vazias. Ela tem consistência, ela tem constância, ela faz sempre. Por quê? Porque ela sabe que assim ela vai caminhar na vida. Então, essa ferramenta eu deixo para você também, DAC. Decisão, atitude e constância e consistência. Atitude, decisão, ação, que é atitude, e constância e consistência. Tudo isso forma o quê? Uma ferramenta chamada DAC, para que você use no seu dia a dia, tá ok? E olha, eu vou aqui compartilhar com você, viu, Charles? Eu vou compartilhar com você dicas para quem tem dificuldade de tomar decisões. Você tem dificuldade de tomar decisões? Hã? Você tem dificuldade? Pense aí. Levante aí o dedinho, assim, eu. Quem tem dificuldade de tomar decisões? Eu já fui uma pessoa que eu já tive muita dificuldade de tomar decisões. Porque eu pensava no outro. Eu sempre estava pensando no outro. Ah, mas o que fulano vai pensar? Ah, mas aí fulano vai se zangar. Ah, mas fulano. Eu tinha esse problema comigo. Aí eu me libertei. Quando eu me libertei desse problema, meu Deus, a minha vida fluiu. Porque tudo estava naquilo que eu pensava. O outro vai pensar de mim. Olha, deixe para lá o que o outro vai pensar de você. Tome suas decisões baseadas em quem você é, sabe? Quais são os seus valores? A sua decisão tem que estar pautada em como você é na vida, como homem, como mulher, como ser humano. Quais são os valores que você carrega com você? Princípios que você trouxe com você que são importantes. Todas as nossas decisões têm que ser tomadas baseadas em quem eu sou, na minha identidade, para que crie congruência, para que não saia do foco. Ah, eu digo uma coisa e faço outra. Então, todas as nossas decisões, elas têm que estar congruentes, alinhadas, posicionadas com os valores que nós temos, valores que nós trouxemos da nossa família, dos princípios de fé, de amor, de generosidade, de honestidade, de transparência, de verdade. Aí nós podemos tomar decisões. As minhas decisões, elas são tomadas nesses valores de verdade, de fé, de transparência, de família, de vida com Deus, de intimidade com Deus, quem eu sou como filha de Deus, como amiga, sabe? Então eu tomo decisões na minha vida pautadas em quê? Nos meus valores. E quando nós tomamos decisões pautadas, baseadas nos valores que nós defendemos na vida, essas são as melhores decisões. São as decisões mais assertivas que nós carregamos na vida. Agora, quando a gente toma decisão, a gente quer decidir uma coisa, mas olha para o que vão pensar de mim? Imagina, Charles, você fazer live pensando, o que vão falar de mim? Porque imagina, quando eu comecei a fazer a minha primeira live, eu disse que eu vou fazer e acabou. Não estou nem aí para o que vão pensar de mim, se eu tenho público, eu não tenho público, se eu tenho seguidor, eu não tenho seguidor. Eu vou fazer e pronto. Botei o pé no chão e resolvi fazer. Sabe? A mesma coisa, estou aprontando meu canal para o YouTube, eu não quero nem saber se eu tenho seguidor, se eu não tenho seguidor, gente. Que conversinha é essa? A gente simplesmente a gente tem algo a dizer e a gente vai dizer. A gente vai deixar o nosso legado registrado na história. Nós não podemos passar pela história da nossa vida sem deixar a nossa força, a nossa voz, sem deixar registrado o que nós pensamos. Nós temos que registrar, nós temos que deixar quem nós somos para os nossos filhos, para os nossos pais, para alguém que tem importância na vida da gente, sabe? E eu não estou ligando mais para isso, não. Não estou ligando para quem tem seguidor. Mas tem seguidor, não me importando o negócio de seguidor, gente. Sabe, eu só sei uma coisa, aqueles que nos seguem são aqueles que nos amam, Charles. Sabe, aquelas pessoas que nos seguem, aquelas pessoas que estão aqui com você, na sua live, que estão nos acompanhando hoje, são as pessoas que nos dão importância, são as pessoas que param para nos ouvir, são as pessoas que estão decididamente te seguindo, são as pessoas que ouvem a tua voz e dizem, eu gosto do que ele fala, eu gosto do que ele está, do conteúdo que ele faz. Então, são essas pessoas que você tem que respeitar, que você tem que honrar, que você tem que cada dia mais produzir conteúdos, porque elas estão aqui com você,
Tá entendendo? Então, você decidiu ser esse homem inteligente, esse cara que está aí produzindo conteúdos de qualidade para essa galera, e essa galera decidiu te seguir com amor, sabe, e boa vontade. E é isso aí. E aquilo que me dizem, não estou aí não, se eu não tenho seguidor, gente. Não tem esse negócio, não tem registro que você quer dizer e coloca lá e pronto. Acabou. É verdade, Lógia. Eu fico tão grato te ouvindo falar assim, porque é um ressignificar, é uma voz que me faz lembrar o tanto que eu já caminhei, que eu considero pouco. Mas cada um de nós tem coisas preciosíssimas para compartilhar, para mostrar para o mundo, visto que vai fazer o contraponto com com tanto conteúdo que induz as pessoas a se maltratarem, a se degladiarem, a pensarem mal de si mesmas. Então, quando vem algo que agrega valor, que tem valor para elas, e que elas se permitem se abraçar, eu sempre, na hora que eu faço chamada, do curta, comente, compartilhe esse vídeo, se permita se inscrever aqui no meu canal, se inscreva, se permita isso, porque você é o seu maior patrimônio. Eu já disse isso em vários vídeos, para que a pessoa se veja virtuosa, valorosa, preciosa e uma obra-prima de Deus. É isso mesmo. Então, o efeito que isso dá é uma coisa assim maravilhosa. Tem pessoas que se aproximam de mim hoje, que elas dizem assim, eu assisto suas lives, eu te sigo lá no YouTube. E são pessoas que eu nem tenho intimidade com elas, ou tive. Eu tenho alguns amigos que fazem isso, eles me seguem, eu sei que eles veem, eles dão feedback. Agora, quando é alguém que às vezes eu nunca vi, que dá um relato, ou que me chama no direct, eu fico impressionado. E eu te encorajo a realmente abrir esse canal no YouTube. Eu vou ser ali um dos teus primeiros seguidores, se não for o primeiro. Olha Eu vou ser lá, um dos hein? Isso primeiros. aí. E eu já estou chamando os meus seguidores aqui, ó, gente. Ó, me sigam lá. Eu vou abrir o meu canal do YouTube, tá ok? Já estou com algumas coisas gravadas, algum conteúdo, e vamos avançando aí, tá? Chame aí seus amigos, suas amigas, e vamos em frente. Vamos em frente, porque é assim. A gente não vai esperar ter 1 milhão de amigos, não, sabe? A gente vai caminhando com os amigos que a gente tem, sabe? É assim que a gente caminha. Com os amigos que nos abraçam, os amigos que nos dão sorriso, com os amigos que nos ouvem, que colocam seus ouvidos para nos ouvir. É assim que a gente caminha, sabe? Lá na frente, nossa, a gente vai colher flores desses amigos, abraços, sorrisos, sabe? Isso é generoso, isso é humano. Isso é lindo demais, a gente caminhar com esses amigos que nós temos, sabe? Que abrem, pega 20, 30, eu vou ouvir a live do Charles, 20, 30, e coloco o lembrete para não perder. Isso é tremendo, isso é uma decisão de pessoas brilhantes, pessoas que querem caminhar na vida, sabe? E eu vou dar aqui algumas dicas, Charles. Dicas para quem tem dificuldade de tomar decisões. Tem pessoas que têm muita dificuldade de tomar decisões. Eu vou dar uma dica aqui. Primeiramente, ter coragem para reduzir a quantidade de alternativas, de opções. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de tomar decisões, primeiro, tenha coragem. Eu te incentivo a ter coragem. Ter coragem para reduzir a quantidade de alternativas que você tem na vida. Eu quero tomar decisões, mas eu tenho tantas coisas. Eu quero tomar decisão em relação a uma casa que eu quero comprar. Mas você tem várias ofertas, você não sabe quem vai seguir, você não sabe quem ouvir. Ouça você. Como é que é a sua casa? Como é a casa do seu sonho? Como é que você quer essa casa? Você quer comprar essa casa onde? Ouça você mesmo, primeiramente. Sabe? Ouça você. Tenha coragem. Não ficar procurando qual é a melhor, né? A melhor alternativa. Mas a alternativa que é boa para você. Porque a melhor, você nunca vai ter certeza da melhor.
Você nunca vai ter assim, qual é melhor, qual é melhor, qual é melhor? Você fica perguntando para o pai, para a mãe, para a esposa, para o namorado, para o noivo, qual é a melhor decisão que eu tomo? Qual é melhor, qual é melhor? Tome a boa, aquela que você acha que é boa e que não vai te causar tantos prejuízos, sabe? Você coloca na balança o que eu ganho tomando essa decisão e o que eu perco tomando essa decisão. Olha, tem percas que são provisórias, que elas vêm só enquanto você toma essa decisão. Por exemplo, eu precisava viajar e para essa viagem, o que eu ia ganhar? Cultura, conhecimento, né? Alegria, muitas coisas boas, mas eu ia perder também. Aí eu coloquei na balança. Eu vou perder coisas e eu vou ganhar coisas. Eu coloquei, eu vou perder o quê? Eu vou ter que investir dinheiro. Eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que investir, eu vou ter que gastar, né, horas pesquisando, estudando coisas da viagem. Bom, mas essa perca que eu vou ter é provisória. É provisória. Então, tem percas que são provisórias, mas tem percas que são eternas. Então, quando você for tomar uma decisão, você vai colocar na balança. Eu vou ganhar mais ou eu vou perder mais? Eu vou perder provisoriamente ou eu vou perder eternamente? Aí você vai colocar na balança. E colocando na balança, com esses critérios, você poderá firmemente tomar suas decisões, observando os seus valores. Quais são os valores que eu defendo na vida? A verdade, transparência, honestidade, amizade, fé. Aí você vai colocar baseada nos teus valores. E se você agir assim, você vai tomar excelentes decisões. Outra coisa, decidir entre 2 ou mais opções. Escolher aquela que você tem curiosidade. Por exemplo, eu fui em um lugar que tinha tantos sorvetes de vários sabores que eu nunca tinha tomado na minha vida. E eu estava com medo de perder o dinheiro naquele sorvete que eu nunca tinha tomado na minha vida. E eu olhava para aquele de açaí que eu conhecia. De eu acho que eu vou tomar o de açaí, porque esses aí eu nunca tomei, de repente é ruim, é só gastar dinheiro. Aí eu disse, não, eu tô bancando a boba. Eu vou pela curiosidade, eu vou experimentar. Eu vou fazer uma experiência, eu vou investir aqui um dinheiro. É um sorvete em um lugar que tem tantas possibilidades de tomar sorvete. Eu vou investir naquilo que eu nunca provei, que eu nunca tomei. E eu gastei meu dinheiro naqueles sorvetes que eu nunca tinha tomado na minha vida. E eu me permiti passar pelas experiências, experiência do desconhecido. E essas experiências fazem eu dizer, eu já sei que sabor tem um sorvete de tal fruta, eu já sei qual é o sabor que tem um sorvete de determinada coisa, entendeu? Então se permita-se. Permita-se avançar, ter experiências na vida. Aproveite a curiosidade que você tem para ter experiências na vida. Ok. Então, é mais ou menos isso. Você ter coragem, você se permitir e você... Tem uma brincadeira que eu faço também, Charles, quando muitas vezes as mulheres estão com dificuldade, elas querem um casamento. E elas estão com dificuldade de escolher o sapato para aquele casamento. Aí eu digo para elas, olha, pega uma caixinha, bota ali sapato A, sapato B, sapato C. E sacode a caixinha. E aquele sapato que você sortear é esse que você vai para o casamento, já que você tem dificuldade de escolher. E já que todas essas opções para você lhe farão feliz. Então, se todas essas opções lhe farão feliz, aquela opção que você escolher não vai lhe causar dano nenhum, já que todas lhe farão feliz. Ok? Uau! Hoje eu te agradeço demais por essa live. Esse foi um encontro muito produtivo. Eu já tinha certeza de que seria, e depois que eles consumam, que esses fatos acontecem, a gente fica com maior certeza a respeito das virtudes que a outra pessoa tem. E eu lembro bem de quando a gente dialogava bastante ali no curso de coaching, Sim. e eu via, nossa, gente, ela tem assim uma maneira tão didática, tão simples e um conteúdo tão bom
que ficava, era algo que me extasiava e ainda me deixa assim. Eu agradeço a Deus por essa amizade que a gente tem e toda a sorte de bênçãos sobre a tua vida, de forma sistêmica, que Deus ele te surpreenda, que venham boas notícias, boas novas em todas as áreas da tua vida e que Ele continue te sustentando, continue te fortalecendo, derramando sobre ti muita sabedoria, mais graça, Amém. inspiração. Eu quero te ver nesse canal e Amém. eu vou também incentivar essas pessoas que me seguem e incentivo não para o canal dela, porque o canal dela é daqui a pouco, gente. Mas agora, vocês que estão me assistindo agora, e lógico, né, Charles? Agora. Vocês que estão me assistindo agora e vocês que estão me assistindo depois dessa live posta no IGTV ou no canal do YouTube, sigam a Loide, o Instagram dela, Loide Nogueira, sigam e vejam ali o que ela tem produzido, que é bastante coisa que ela tem também no IGTV. Essa live vai ficar gravada aqui e vai estar lá no meu canal no YouTube, Charles Dias. Que você que está nos assistindo tem acesso direto pelo link disponível na minha bio. Então, Loide, muito obrigado. Obrigada. Olha, decisões faz parte da nossa vida. Muitas vezes a gente vai olhar e vai dizer, poxa, será que eu preciso tomar? Sempre precisamos tomar decisões. Tem algumas decisões que nós vamos tomar que serão assertivamente, outras nem sempre dará certo. Mas eu quero dizer para você, tome suas decisões, não deixe que ninguém tome-as por você. A vida é sua e decida por ela. A vida nós vivemos só uma vez, tá? Esse foi um ano difícil para todo mundo, mas nós estamos aqui com esse conteúdo sobre o poder da decisão. E o ano 2021 será um ano mais maravilhoso se você decidir que assim será. Pois faça escolhas sábias, faça escolhas que lhe dê felicidade e faça também muitas pessoas felizes pelo poder da sua decisão. Amém. Amém. Um abração, excelente ano novo Para e você até o também. nosso próximo encontro. Até. Vou deixar salvo aqui, pessoal. Tchau, tchau, Luiz. Tchau.